Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 213 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos iniciando o capítulo intitulado Pedro de Alcântara, Arauto do Senhor Deus. Levando vida de perfeição cristã quase tão rigidamente como os primitivos carmelitas, Teresa, um ano depois de regressar ao convento, apercebia-se da imensa e crescente necessidade que os recentes sucessos tinham imposto. A necessidade de uma certeza intelectual de que a sua oração mental e todos os fenômenos sobrenaturais que dela tinham brotado como flores brilhantes, nascidas do secreto jardim do amor, eram indubitavelmente obra do Senhor Deus e de modo nenhum obra do inimigo de Deus, de que ela não se iludia, nem iludia os outros. Para completar a purificação da sua alma e prepará-la para o seu destino, tinha sido necessária a humilhação vinda de mão amiga, e era o que tinha feito o bom Salcedo em medida plena. Tinha-lhe sido necessário receber disciplina, com paciente compreensão e certeza moral de homens que viam fundo no significado e nas implicações da paixão de Cristo, como eram os jesuítas. Até o fim da vida lhes foi grata e a companhia. E se alguns dos seus últimos editores levaram tão longe a sua aversão e ciúmes por eles, que chegaram a tirar das cartas e outros escritos da santa passos em que ela lhes exprimia a sua gratidão e admiração, nenhuma culpa lhe cabe de semelhante omissão, apesar de certos conflitos e mal-entendidos que, como veremos, surgiram entre ela e eles. Nem há dúvida de que naquele tempo os jesuítas estavam a experimentar a sua angélica paciência, quase até ao ponto de explosão, o que, segundo as declarações dela, eles pretenderam fazer, e de que ela sentiu necessidade de uma direção diferente. Na vasta e complexa constituição da Igreja Católica, cada ordem tem a sua especial função, para a qual é chamada a existir, e cada uma tem a sua própria tendência e caráter, e os defeitos das suas virtudes. Os jesuítas foram primitivamente homens de vontade e de ação, professores, pregadores, viajantes, missionários, amigos de Deus, que provaram a sua sinceridade, aceitando a tortura e a morte em todos os cantos do mundo. Estava na natureza das coisas que eles raramente se dedicassem à perfeita vida de contemplação ou à serena e isolada investigação filosófica. E naquela fase, Teresa precisou de duas coisas: a segurança de um contemplativo que tivesse progredido tanto como ela, o que não se dava com o bom e tímido Padre Álvares, e a aprovação de homens que conhecessem a filosofia escolástica e a teologia tão perfeitamente como, nesse tempo, só os dominicanos as conheciam, pois era a glória peculiar da Ordem de São Domingos ter produzido um santo Tomás de Aquino,
e o seu ensino em Salamanca estava então no apogeu. Não foi na sua própria ordem, mas entre os franciscanos que ela encontrou o contemplativo adiantado que ela esperava. Providencialmente para ela, aconteceu que chegou a Ávila, em agosto de 1560, um comissário da custódia, ou distrito franciscano de São José, famoso pela sua santidade e penitência. Tendo restaurado o seu convento de Alcântara, Extremadura, na originária austeridade da regra de São Francisco, obtivera do Papa Paulo IV autorização para fundar outros do mesmo gênero. Nesta intenção, Frei Pedro de Alcântara tinha vindo a Ávila e, residindo na casa do senhor de Loriana, atendia muitas pessoas devotas que ansiavam pelo seu conselho e auxílio. Uma das suas penitentes era Dona Guiomar de Ulloa, que eu conhecera alguns anos atrás em Placência. Ocorreu-lhe então que, se alguém podia levar a paz ao espírito de sua amiga, a irmã Teresa, e aquietar os escrúpulos do padre Álvares, do mestre Daza e do santo cavaleiro, esse era o esquálido frade, cujos livros sobre oração mental eram tão populares entre os religiosos de Espanha. Quanto a Guiomar, não precisava de ser convencida. Aqui um trecho escrito por Santa Teresa, abre aspas. Com a sua grande fé, escreve Teresa, não podia deixar de crer que era Espírito de Deus o que os demais atribuíam ao demônio. Como é pessoa muito discreta e de ótimo entendimento, a quem o Senhor faz bastantes mercês na oração, quis Sua Majestade dar-lhe luz para entender o que os letrados ignoravam. Davam-me licença, meus confessores, para que me abrisse com ela, contando-lhe algumas coisas. Fecha aspas. Essa prudente viúva foi discretamente procurar o provincial das Carmelitas Calçadas e obteve licença para ter Teresa em sua casa por 8 dias, para poder consultar o padre Pedro enquanto este estivesse em Ávila. Teresa só soube disso quando tudo estava combinado. O primeiro encontro dos dois santos foi provavelmente na igreja de Nossa Senhora da Anunciação, junto da muralha norte de Ávila, entre o Mercado Chico e o Arco del Mariscal. Tinha então Frei Pedro 61 anos, mas parecia mais velho. Em 1553, com 54 anos, fora ele a Roma, descalço, para obter, do Papa Júlio III, licença para fundar alguns conventos pobres de rigorosa observância. Era quase o esqueleto de um homem, descalço e envolto num miserável e velho bocado de serapilheira. Contudo, como Francisco de Assis, tinham-no visto correr pelos bosques, cantando de pura alegria e proclamando-se arauto do Senhor Deus. Logo ele viu que a mulher ajoelhada diante dele era uma santa que tinha o amor e a coragem de tentar fazer o que ele já fizera. E para a animar, disse-lhe algumas das mortificações pelas quais gradualmente vencera os destemperos do seu caráter. Aqui é um trecho de Santa Teresa. Abre aspas. Parece-me que foram 40 anos que me contou ter passado dormindo só 1h30 entre a noite e o dia. Vencer o sono foi de todas as penitências a que mais lhe custou no princípio, e para isso estava sempre de joelhos ou de pé.
Quando dormia, era assentado, com a cabeça arrimada a um pedaço de madeira que tinha pregado à parede. Deitar-se, ainda que quisesse, não podia, porque a sua cela, como é sabido, não tinha mais de 4,5 pés de comprimento. Em todos esses anos jamais se cobriu com o capuz por grandes soalheiras e aguaceiros que houvesse. Não trazia calçado nos pés, nem vestia senão um hábito de saial, sem outra roupa sobre a carne, e esse hábito, tão estreito quanto podia ser, com um manto pequeno do mesmo pano por cima. Contou-me que tirava este nos grandes frios e deixava a porta e o postigo da cela abertos, para depois, pondo de novo o manto e fechando a porta, contentar o corpo e fazê-lo sossegar com mais abrigo. Comer só no fim de 3 dias era-lhe muito ordinário. E perguntou-me por que razão me espantava, pois era muito possível a quem o tivesse por costume. Disse-me um seu companheiro que acontecia a este santo passar 8 dias sem comer. Devia ser estando em oração, pois tinha grandes arroubamentos e ímpetos de amor de Deus, como uma vez presenciei. Sua pobreza era extrema. Foi tal a sua mortificação na mocidade que, segundo me contou, lhe havia acontecido estar 3 anos numa casa da sua ordem, sem conhecer frade algum, a não ser pela fala, pois jamais levantara os olhos. Não sabia ir aos lugares onde chamava o dever, a não ser andando atrás dos outros religiosos. O mesmo lhe acontecia pelos caminhos. Jamais olhou mulher alguma durante muitos anos. Dizia-me que já nada se lhe dava de ver ou não ver. Mas era muito velho quando o vim a conhecer. E tão extrema a sua fraqueza que parecia feito de raízes de árvore. Com toda esta santidade, era muito afável, embora de poucas palavras, a menos que fosse interrogado. A sua conversação era muito agradável, porque tinha um espírito encantador. Então, fecha aspas aqui para a descrição de Santa Teresa, né? Sobre o Frei Pedro de Alcântara, né? Numa das conversas que tiveram, Pedro disse, casualmente, que durante 20 anos tinha usado um cinto de folha de Flandres sem nunca o tirar. Ainda Teresa não tinha acabado a sua narrativa e já ele percebia a situação. Aqui um outro trecho da biografia de Santa Teresa, né? Abre aspas. Deu-me o santo homem muita luz e explicou-me tudo. Disse-me que não me afligisse, antes louvasse a Deus e me convencesse de que era espírito seu, que, afora as verdades da fé, não podia haver coisa mais certa e digna de ser crida. Consolava-se muito comigo e mostrava-me muita bondade e benevolência, e sempre, desde então, me testemunhou muita estima, dando-me parte dos seus empreendimentos e negócios. Mostrou-me grandíssima compaixão. Disse-me que uma das melhores provações neste mundo é a contradição dos bons, e era o que eu havia padecido, e ainda me restava muito a passar, porque as minhas necessidades eram contínuas, e não havia nesta cidade quem me entendesse. Prometeu-me falar ao que me confessava
e a um dos que mais me faziam sofrer, que era o cavaleiro casado de quem fiz menção. Fecha aspas. Claro que Frei Pedro cumpriu a sua palavra. Foi ter com o padre Álvares e disse-lhe a sua opinião acerca de Teresa, que as suas visões vinham de Deus onipotente e que era um erro fazê-la resistir-lhes. O jovem jesuíta deve-se ter sentido aliviado ao ver as suas dúvidas resolvidas por um homem tão santo e tão mais velho e mais experiente, e deste momento em diante deixou de atormentar a alma de sua penitente. Salcedo não se convenceu tão facilmente. Abre aspas. O confessor de pouco precisava, mas o cavaleiro estava tão necessitado que isso não bastou para o sossegar inteiramente, embora contribuísse para que não me assustasse tanto. Fecha aspas. Palavras de Teresa, né? Ao concluir os seus bons ofícios, Frei Pedro fez com que Teresa prometesse dar-lhe conta de quaisquer progressos que fosse fazendo na vida espiritual e que se lembraria dele nas suas orações, e assim partiu de Ávila, deixando-a, abre aspas, com grandíssimo consolo e contentamento, fecha aspas. Logo ela deu graças ao Senhor, à sua mãe, a São José, a cuja nunca desmentida intercessão atribuía a vinda do Consolador no meio da crise, pois não era Frei Pedro o comissário da custódia de São José? Que alívio saber que não tinha estado a iludir-se a si mesma e aos outros. Pobre Teresa, pois não aprender ainda suficientemente que não há nesta vida um paraíso duradouro? Bem depressa se afastou a divina consolação, e ela apareceu, uma vez mais, indefesa contra os seus antigos temores e todas as desolações do inferno. Durou isto 2 ou 3 semanas. Já era mal ter dores físicas apenas, ou apenas aflições espirituais, mas quando vinham juntas... Abre aspas para Teresa. Esquecia todas as mercês que me havia feito o Senhor. Só me restava uma memória vaga, como de coisa sonhada, para me dar pena. Ficava com o entendimento entorpecido, a ponto de andar em 1000 dúvidas e suspeitas, parecendo-me que não tinha entendido bem e que talvez fosse imaginação minha. Não me bastava andar eu enganada, sem enganar os bons? Sentia-me tão má, que todos os males e heresias que têm surgido se me afiguravam consequência de meus pecados. É esta uma humildade falsa que o demônio inventava para me tirar a paz, com o intento de levar a minha alma ao desespero. Fecha aspas. A verdadeira humildade traz à alma a paz, a tranquilidade e a luz, embora se sofra por se ter ofendido a Deus. Mas, abre aspas, na outra humildade, que vem do demônio, não há luz para bem algum. Parece que Deus leva tudo a ferro e fogo. Fecha aspas. Embora a alma ainda acredite na misericórdia de Deus, acredita sem consolação, porque o demônio, incapaz de a arrancar a essa crença, a atormenta com o pensamento de sua tamanha indignidade. Abre aspas. É uma invenção do demônio, das mais penosas, sutis e dissimuladas de que tenho conhecimento. Fecha aspas. Era como as tentações de Jó. Era como se o demônio tivesse tido licença, para jogar a bola com a desamparada alma de Teresa. A oração passou a ser apenas um tormento mais. Nada lhe aproveitava. Abre aspas. Em meu entender,
é uma tal ou qual imagem do inferno. É realmente assim, segundo o Senhor me deu a entender numa visão, porque a alma se queima dentro de si, sem saber por quem, nem por onde lhe entra o fogo, nem o meio de fugir dele, nem com que o apagar. Buscar remédio na leitura é como se não soubesse ler. Fecha aspas. Uma vez, numa situação dessas, Teresa leu com toda a atenção parte da vida de um santo, 4 ou 5 vezes, sem perceber nada. Abre aspas para Santa Teresa. Ter conversação com alguém é pior, porque o demônio incute um espírito de ira tão desagradável que me parece ter ímpeto de correr a todos, sem me poder dominar. Já é muito, creio, que me contenha, ou antes é o Senhor quem segura, com a sua mão, a quem assim está, para que não diga nem faça, contra o próximo, coisa que o prejudique e ofenda a Deus. Que fazer? Ir ter com o confessor? É fato averiguado que me acontecia muitas vezes o seguinte: apesar de serem tão santos aqueles com quem ultimamente tenho tratado e ainda trato, falavam-me e repreendiam-me com tal aspereza que depois, quando eu lhes repetia as suas palavras, eles mesmos se espantavam e diziam que não estava em suas mãos agir de outro modo. Com efeito, ainda que se propusessem fortemente a não o fazerem de outras vezes, quando me vissem em semelhantes trabalhos de corpo e alma, porque tinham depois pena e até escrúpulo, e determinavam consolar-me com piedade, não o podiam cumprir. Fecha aspas. Contudo, ela procurava estar sempre ocupada, executando tarefas humildes, até que, por fim, veio um momento em que claramente ouviu a voz de Cristo dizendo: não te aflijas, não tenhas medo. Era como se o sol brilhasse sobre o negrume da sua alma e dissipasse todas as nuvens. E a sua alma, abre aspas, saiu do crisol como ouro mais purificada e clarificada. No entanto, esta tentação recordou-lhe a sua necessidade de precisão teológica. Desejou-a e encontrou-a entre os dominicanos do Real Mosteiro de Santo Tomás, onde ela e o pai tantas vezes tinham ido confessar-se. Conhecia de certo Frei Garcia de Toledo, então superior do mosteiro, que dela deixou uma descrição, dizendo que a sua face era, abre aspas, mais de um anjo que de criatura humana, fecha aspas. Então foi o próprio Frei Garcia de Toledo que falava isso de Santa Teresa, né? Descendente dos condes de Oropesa, fora para o México em 1535 com o vice-rei Dom Antônio Mendonça, ingressara na ordem dominicana e lá trabalhara até 1545, ano em que regressou à Espanha. Foi superior de Santo Tomás, do Real Mosteiro de Santo Tomás, até 1555. Não se sabe ao certo quando é que travou conhecimento com Teresa. Sabe-se, sim, que acidentalmente a ouviu de confissão e que, pelo fim de 1560, a apresentou a um de seus leitores, Frei Pedro Ibáñez, então considerado o melhor teólogo da sua ordem e um dos melhores da Europa. Já para o fim de 1560, ou mesmo antes, ele conhecia bem Teresa. Muito pouco tempo deve ter precisado este especialista para ver que aquilo que de tratar não era embuste diabólico, mas extraordinária santidade.
Contudo, como homem prudente, mandou-a escrever um relatório completo de seu método de oração. O relatório o satisfez completamente. Deu ele a Teresa a desejada garantia de que as visões e êxtases que tinha vinham de Deus e não do diabo. Foi ele, provavelmente, o autor do famoso memorando sobre o estado de alma de Teresa em 1560. Aqui nós vamos entrar no memorando, né? Do que eu vou deixar para amanhã, né? Porque ele é longo, ele tem 32, 33 itens aqui. E nós vamos parar a leitura exatamente aqui no memorando, né? Do Frei teólogo Frei Banhas, né? Tá certo? Na página aqui 222 que eu estou. Tá certo? Então, essa parte da leitura de hoje, né? Principalmente é o encontro de Teresa com o Frei Pedro de Alcântara, né? Como eu disse, acho que no nosso encontro passado, né? Ontem, esses encontros de santos são belos, né? São belos de contemplar, né? Essas conversas, esses contatos, né? De dois santos aqui na Terra, né? Porque lá no céu eles estão sempre em contato, né? É uma coisa assim, é uma espécie de um pedaço do céu aqui na Terra, né? Então são dois santos contemplativos, místicos, né? Dois santos que Deus resolveu suscitar exatamente na época da reforma de Lutero, né? Para contrabalançar, muitos outros santos viveram nessa época, obviamente. Mas São Pedro de Alcântara é um santo que tem muita conexão com o Brasil, né? Por causa da família real portuguesa, que era que tinha muito contato na época com Pedro de Alcântara, e depois São Pedro de Alcântara foi padroeiro do Brasil, né? Por muitos anos. Depois a padroeira se tornou Nossa Senhora, né? O que não deve ter magoado São Pedro de Alcântara, obviamente, né? Mas ele foi por muitos anos padroeiro do Brasil por influência, né? Pedro de Alcântara era o nome do Dom Pedro I, né? Além de outros nomes, ele tinha o Pedro de Alcântara no nome. O dia da festa de São Pedro de Alcântara, exatamente uma semana depois do dia da festa da nossa padroeira, né? A nossa padroeira é dia 12 de outubro e São Pedro é dia 19, né? Então, São Pedro de Alcântara é um santo muito ligado à nossa história, né? Pela sua, enfim, pelo seu contato com a família real portuguesa, né? Ele tinha contatos com toda a realeza católica europeia, né? Era muito consultado, né? Muito convidado para vários lugares, né? Todo mundo queria confessar com ele, né? Então esse é um aspecto da leitura de hoje, né? Um aspecto de
um pedacinho do céu no mundo que a gente pode observar, né? Dois santos, um consolando o outro, né? Isso é muito belo, né? O outro aspecto é como que a dona Guiomar, uma viúva leiga, foi tão importante para Santa Teresa, né? Dona Guiomar, até o nome dela é muito comum, né? Dona Guiomar ali da esquina. Quem não conhece a Dona Guiomar, né? Como ela conhecia as pessoas, né? Porque era uma viúva de alta patente social, né? Ela tinha acesso a pessoas, a priores de convento, muito católica, todo mundo a estimava, né? E como ela cuidou de Santa Teresa, né? Como ela assumiu, né, a responsabilidade sobre a irmã Teresa, né? E como isso é também interessante, né? Deus agindo, enfim, de novo, em causa segunda, né? Colocando na vida de Santa Teresa uma leiga, uma viúva muito religiosa, muito piedosa, né? Muito de entendimento muito delicado, do entendimento fino, né? Das coisas que estavam acontecendo, né? De uma proteção maternal que ela deu a Santa Teresa muito grande, né? Isso também não é raro nas histórias dos santos, né? Por exemplo, a família que acolheu na sua casa Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani viveu na casa de uma família que não era dela, né? Que a tinha acolhido, que a protegia, aquelas extraordinárias experiências místicas, né? Muitos outros santos, né? Dona Guiomar, que, enfim, não era o pai, que já tinha morrido, não era a mãe de Santa Teresa, mas Deus mandou Dona Guiomar. Que coisa bela, né? Coisa linda. Dona Guiomar protegeu. Levou Santa Teresa para casa dela, que passou 3 anos lá. Depois recebeu autorização para tirá-la por 8 dias para casa dela, para ela conversar com Frei Pedro de Alcântara mais tranquilamente, para ela se confessar, para ela ser dirigida espiritualmente, né? Foi na casa da Dona Guiomar, né? Esses detalhes, né? Veja que Dona Guiomar foi um instrumento importantíssimo na vida de Santa Teresa, nesta fase da vida de Santa Teresa, sem a qual talvez nada pudesse ter acontecido com ela, né? Ela conseguia os confessores, ela se preocupava, né, com Santa Teresa, ela movia as circunstâncias externas, às vezes sem até o conhecimento de Santa Teresa, para enfim, orientá-la, ajudá-la. Ela entendia o que Santa Teresa precisava, né? E ela tinha meios para encontrar, né, as pessoas que pudessem ajudar, né, a Santa Teresa, né? Então isso é tocante, né? É tocante a delicadeza que Deus usa por meio das causas segundas, né? Claro que Teresa estava tendo experiências com a causa primeira, diretamente. Mas ele também, Deus, não estava esquecendo das causas segundas em torno dela. Ele estava movendo as causas segundas também, né? Tá certo?
Então, paro por aqui para ouvir as observações e comentários de vocês, se existirem. Professor, Sim, Márcio. temos mais gente aí, não chega a roubar a cena, mas está aí também fazendo um papel coadjuvante muito importante até, É. né? O interessante é que, assim, embora nas histórias do Santos os Santos sejam, vamos dizer assim, os artilheiros do jogo, tem sempre alguém que fala, O Márcio, falhou aí o seu microfone. foi, Opa. parece que foi uma delas, né? Dona Guiomar, meu cara. Dona Sim, Guiomar. pois é. Então, para ver aquela coisa também, ela de certa forma, ela dá uma puxadinha de orelha na turma clericalista que acha que leigo é um completo imbecil, um Ah, é. completo incapaz, Ótimo que um você tenha completo tocado nisso. Faltou. desnecessário. Faltou da minha comentário. Que bom que você tocou nisso. É muito legal. Verdade, certas linhas aí que acham que o leigo é simplesmente assim, engole sua hóstia, volta pro seu banco, paga o dízimo, põe dinheirinho na sacolinha, cala a boca e vai embora para casa que deixa o resto conosco aqui. E eles muitas vezes não percebem que justamente né, como até em uma montagem teatral, o cenário que é montado não é montado pelos artistas principais, né, quem cuida da maquiagem deles não são os artistas principais, É. a iluminação. E esse Muitas vezes negócio a ataca luz. mais os tradicionalistas, viu? O clericalismo. Desvalorizar completamente esse risco. Embora a linha moderna, vamos dizer o seguinte, ela faça o contrário, né? Ela simplesmente empurra na mão dos leigos. O Roberto não está querendo até que o leigo faça consagração, como de fato, de vez em quando tem, né? Nessas missas modernas, o pessoal levanta a mãozinha junto com o padre, né? Mas é um fato que a gente precisa prestar atenção, é justamente isso, né? Tem muito clericalista aí que não vê, né, que ele recebe essa bola na cara do gol para marcar o gol, mas se esse passe não tivesse chegado até ele, ia continuar assistindo o jogo de onde ele estava, É, né? é E é verdade. interessante, muito interessante essa atuação. E essa dona Guiomar foi uma verdadeira madrinha, né? Deus não deixou a Santa Teresa órfã, né? Não. Verdadeira madrinha para Santa Teresa. Achei muito legal. E eu tenho uma dúvida, professor. O São Pedro de Alcântara, algum escrito antigo que eu vi que ele era o patrono, né, um santo patrono do Brasil, padroeiro do Brasil, mas que ele ainda não teria deixado de sê-lo. Não sei se confere aí depois. Eu não Esclarecer sei, sobre eu isso. também não sei, não. Eu não sei se quando foi Nossa Senhora foi aprovada, né, pelo Papa como padroeira do Uhum. Brasil, eu acho que ela foi aprovada como padroeira principal do Brasil, Sim. entendeu? Que ela é rainha, É, né? não. E, É. e o São Pedro de Alcântara foi, digamos assim, deixado como padroeiro, digamos. Tem um padroeiro principal. Veja que Sim. graça o Brasil, né? Acho que isso também. São Pedro nunca deixou de ser, mas ele não é comemorado, né? Ele não é comemorado hoje como padroeiro, né? Por exemplo, não tem uma festa razoável, né? Da Ah, igreja sim. no dia 19, por exemplo, de outubro. Uma pena, né? É uma pena, é uma pena. Mas para mim ele continua sendo, Pra mim também. independente de qualquer coisa. Porque uma vez tendo sido, não dá para tirar essa honra, né? Claro. Então, Eu sei mas que. eu acho que a própria igreja nunca deixou de considerá-lo como padroeiro também, não. Nós temos uma padroeira principal e o padroeiro São Pedro de Alcântara.
Assim como outros lugares também, parece que a Itália tem dois padroeiros, Tem. acho que uma é Santa A Catarina, Santa assim, Catarina é a a outra, principal, né? o outro eu não me lembro qual que é. É, eu acho que a França também ocorre alguma coisa assim, com Sim. Saint-Denis, Santa Genoveva. Ah, vamos tocar a vida com dois padrinhos, né? Uai, Isso é é melhor, né? melhor. E que nível, né? De padrinhos. Tá doido. Oh, que Tá maravilha, doido. Nossa não senhora. é? É. Mas essencialmente é isso. Caso o senhor queira marretar mais aí sobre o clericalismo ou qualquer outro tema, é com o senhor. Né? Muito É, obrigado aí. na verdade, é aquela coisa, né? Do que o próprio Walsh fala aqui, né? Todas as ordens têm os defeitos das suas virtudes, né? A questão do clericalismo, ele veio, quer dizer, esse clericalismo que nós vemos hoje dos padres tradicionais, eu acho, minha opinião pessoal, é que ele veio da Renascença. Ele veio como reação, tá certo? Ele veio como reação. Ele veio no bojo da Contra-Reforma. No bojo da Contra-Reforma. Quer dizer, é um defeito das virtudes da Contra-Reforma. Né? Essa, essa uma reação aqui, né? A importância que que o a importância que o protestantismo a minha, a minha internet aqui está falhando, viu, gente? Eu sei exatamente onde eu parei e vou tentar aqui. Ela está indo e voltando. Mas esse clericalismo ele veio como reação da importância que os protestantes davam aos leigos, porque foram os protestantes que instituíram, né, que todo leigo era um sacerdote. Né? É... E a reação a isso foi do outro lado da balança, né, o leigo não é nada e quem é tudo é o sacerdote. Então é uma reação, digamos assim, que é compreensível, mas foi uma reação que talvez na época fosse importante, mas que depois foi mantida com uma certa rigidez que, que é extrema. Né? Eu considero isso como um extremo. Mas eu compreendo. Eu compreendo, na minha opinião, esse clericalismo veio dessa. Agora, o modernismo, como ele é protestantizante, né, ele é exatamente o que a Maria Cristina falou aqui, né? Leigo tudo, padres não são nada e não servem para nada. Então, os leigos na igreja modernista são como os protestantes. Cada um é um sacerdote, né? Ou uma sacerdotisa, o que é pior, né? Então, é, enfim, eu compreendo. Eu só acho que poderia haver uma certa acomodação desse pêndulo, né, numa posição central. Mas é. Ah, Maria Cristina, você vem com esse negócio do Papa Francisco, hein? É... Não, mas o Papa não precisava falar isso, não, assim. Isso é toda a. Isso não é novidade do Papa Francisco, não, né? Essa coisa da. Quer dizer, as mulheres hoje já comandam as paróquias, né? Então, assim, nem é preciso falar sobre a ordenação de mulheres. Eu acho até que ele não vai falar. Se você vai em qualquer paróquia,
o padre é mandado pelas mulheres. O padre não faz nada sem a aprovação dessas mulheres, né? Que participam lá. Né? Hoje nós já temos acólitas, coroinhas, meninas, né? Então as mulheres já comandam a igreja. A igreja é toda afeminada, efeminada. Então, assim, a igreja modernista, ela é toda feminina. E às vezes, pior ainda, feminista. Né? Então, o modernismo, enfim, eu não tenho a menor esperança de sair nada bom desse lado. E os tradicionalistas herdam esse caráter, esse espírito renascentista. O que é absolutamente natural, né? Porque, não esqueçamos, né? A igreja, depois de Trento, ela enfrentou tantos tumultos que ela não conseguiu sair mais de Trento. Né? Nós não conseguimos, nós somos, por isso que nós somos considerados tridentinos, né? Por causa de Trento. Então a igreja, ela está... porque o Concílio Vaticano I praticamente não existiu, né? Mas nós estamos agarrados a Trento, porque a igreja, ela não... Enfim, na sua evolução normal, ela não conseguiu superar, né? Então nós somos uma igreja, os tradicionais hoje somos de uma igreja da Contra-Reforma. Não é? Embora muito tenha sido feito no século XIX, contra a luta contra o liberalismo, etc., Pio IX, depois Pio X, toda a nossa conformação de tradicionais, né, do movimento tradicional, é uma conformação tridentina. Porque a única coisa que nós temos é que voltar 500 anos atrás e beber da fonte tridentina. Nós não temos praticamente outra fonte na qual beber. Né? Talvez uma evolução normal da igreja, nós tivéssemos algo depois de Trento, né, baseado em Trento, como consequência de Trento, como sequência de Trento, dentro da tradição da igreja, algo que fosse corrigindo certas coisas de Trento, né? Mas, infelizmente, não tivemos. Professor, eu queria falar de uma outra coisa aqui. Sabe aquelas coisas assim que você sabe, mas que você não presta muita atenção? De repente me chamou a atenção hoje, né? Que é o fato dos jesuítas, né? De como que eles atuavam, deles serem missionários, e que esses homens já viajavam sabendo o tamanho do risco que eles corriam de morrer. E mesmo assim, eles se dispunham a isso, né? O tamanho da coragem desses homens por Cristo, né? Que eu fico pensando assim, que hoje são cada vez mais difíceis as demonstrações de coragem, né? O camarada pula de bungee jump, ele surfa ondas gigantescas, mas qual que é vamos dizer, o objetivo, o que aquilo vai trazer de concreto, o que isso vai... qual que vai ser o resultado disso? Fama para ele. Só, né? Ele estava pensando nas almas que eles iam conquistar para Cristo. Olha a diferença. Salvar, né? Não é? É isso mesmo. Eu só queria chamar atenção para isso, porque a gente sabe disso, né? Nós sabemos, inclusive, a consequência disso, né? Que é por isso que nós somos católicos, né? Foi por causa dos jesuítas, né? Por causa, justamente. A Maria Cristina está falando aqui, verdade, no mundo atual os atos mais corajosos são os esportivos, apenas, que tristeza. Pondo a vida em risco para nada. Para a fama, né?
Agora, por exemplo, você vê em vida de vários santos, né? O próprio Santo Inácio, né? Ele queria ir lá para não sei aonde, morrer lá lutando contra os mouros. Ah, São Felipe Neri queria é, ir para as Índias, não é? Quantos santos, né? Não tiveram que ser contidos por confessores, etc. O próprio São Felipe Neri, né? Não, meu cara, suas Índias é aqui em Roma. Não tem que viajar nada não. Nossa luta é aqui, né? Porque eles queriam ir, né? E muitos foram mandados, inclusive, né? Graças a Deus, porque foram mandados para cá, para o Brasil, para nos converter, né? São Francisco Xavier foi lá para as Índias mesmo, né? Mas os jesuítas são missionários, né? É, é, o jesuíta não tinha lugar, né? Ele estava em algum lugar, mas a qualquer momento que o superior mandasse, ele ia para outro canto do mundo, né? Imagina naquele tempo, a viagem, etc, né? Para conquistar almas, né? A ordem missionária Não, eles foram extraordinários, né? Os jesuítas são os educadores, né? Os educadores da cristandade que sobrou depois da reforma, né? Foi os educadores de príncipes católicos, de reis católicos, depois da, da enfim, da terrível consequência da reforma, né? Quer dizer, da parte católica que sobrou da reforma, quem instruiu, quem educou, quem ensinou esse povo católico foram os jesuítas, através dos colégios jesuítas, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Também, né? Vieram para cá e nos converteram, nos fizeram ajoelhar, né? Diante de Cristo, né? Por isso nós somos católicos, né? Enfim, foi uma ordem extraordinária. É pena, né? É pena a gente vê-la hoje, né? O estado que ela está, né? Essa grande ordem, né? Que não se recuperou, né? Da sua praticamente destruição, né? No século XVIII. Ela praticamente depois ela não se recupera, né? E era uma ordem, veja, a ordem dos jesuítas era uma ordem também de cientistas da igreja. Grandes cientistas da igreja foram jesuítas, né? Era uma ordem educadora, universitária, acadêmica, enfim, uma ordem extraordinária, né? Mas que tem todos os defeitos das suas virtudes, né? Como o próprio Thomas Walsh. Então, a ordem jesuíta tem todos os defeitos das suas virtudes, como o próprio Thomas Walsh fala, né? Tá certo? Enfim, mesmo no apogeu dela, estou dizendo assim, mesmo no apogeu, ela tinha os defeitos das suas virtudes. Hoje ela só tem defeitos, porque elas não têm mais virtudes. E esses defeitos não são das suas virtudes, porque elas já desapareceram há algum tempo da face da Terra, né? Por vontade, por permissão de Deus, né? Mas é muito bem observada, Ana Paula. A ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus. Mais algum comentário? Gente, desculpe, hoje a minha internet aqui... pode falar. Oi, professor. Essa que o senhor falou sobre as paróquias sendo mandadas pelas mulheres, quer dizer, a igreja moderna ela tende a um anglicanismo, né? Aquela coisa aguada, frouxa, cheia da turminha dos todes, e aí vai. E eu me lembro uma vez, até aqui na paróquia local,
Teve uma vez que teve aquela leitura, né, da carta de São Paulo aos Efésios. Mulheres, obedeçam seus maridos. E aí o padre foi tentar fazer uma homilia sobre isso, mas só sei que a mulherada começou a rebolar e murmurar. Eu pensei, nós vamos levantar e inchar o padre. Não, dependendo do que o padre fala nessa situação, elas vão lá no bispo direto, no dia seguinte, e pede para tirar o padre de lá. E elas têm um Exato. poder, uma coisa impressionante. Ele recuou, ele meio que amenizou, tentou amenizar o que ele ia dizer. E o negócio, exatamente isso, muitos padres caem em desgraça por causa disso. Os leigos, ou seja, a laicização da igreja moderna, né, ela transforma o padre num joguete na mão dos leigos que tem esse poder de manipulação, de fazer manobras políticas bem típicas, né, das nossas democracias atuais, né? Aquela coisa muito parlamentarista, né? Não, Inclusive... E você junta isso à histeria feminina e ao tanto de poder que se dá a mulher falando hoje na sociedade, né? O bispo fica com medo das mulheres. Exatamente. Porque pode tudo, né? Tem uma certa metade da população pode tudo atualmente. E tudo que você faz contra elas é preconceito. Exatamente. Não existe limite. Aí por isso que também essas pessoas não estão dispostas a abandonar uma ideologia que dá para elas toda e completa liberdade para tudo. Né? E esse tipo bom, voltando ao foco à igreja moderna, isso desanima, por exemplo, a atuação de qualquer leigo bem intencionado, porque ele percebe que ali é só joguinho de poder, manipulação, tramóias palacianas, e é igual política, né? Ele acaba, ou ele se submete ali a simplesmente cumprir tarefas ali que ele quer queira, quer não, ou ele simplesmente se retira porque não tem espaço para boas intenções, ele tem espaço para os políticos, né? E aí isso é muito desanimador. Não, ali a paróquia hoje essa vida aí paroquial. Veja, eu nem tenho essa experiência pessoal, mas se você observa, quem manda, quem faz tudo, quem dá palpite, etc., enfim, esse conjunto de mulheres, né? A Cristina levantou a mão aí. Professor, estou te arrumando mala, mas falou em mulheres, eu não consigo. Não, eu sei. Mas diga. Porque eu sou Bom, vamos direto ao ponto. Eu faço uma conexão com o que foi lido ontem, professor, que é a questão da obediência. Ontem, quando vocês estavam falando, eu estava refletindo sobre essa dificuldade que é a de obedecer em geral, não é? A importância da ordem, ela está diretamente relacionada com a obediência. O pecado de Adão, apesar, né, de jogarem em cima da questão, hoje, modernamente, as pessoas acham que o pecado foi um pecado de concupiscência, nada disso, foi de soberba, de desobediência. E isso está na nossa sociedade já, assim, eu creio que não tem retorno. Eu falo isso por mim, professor. Tem retorno. Quando o senhor fala, estamos encharcados, eu me vejo como uma pessoa totalmente, assim, eu tenho uma altivez feminina que eu não me livro dela. Bom, posso me livrar se eu me esforçar, como Santa Teresa se esforçou com as penitências dela. Mas a gente tanta coisa que a gente tem que se esforçar. Então, isso me chama muita atenção, porque a mulher na igreja hoje, ela é o retrato disso, dessa dificuldade de se submeter a qualquer coisa. E o
aspecto ontem que assim, que me ocorreu é que não foi destruída só a nossa capacidade de obedecer, porque assim, nós temos dificuldade de obedecer às coisas virtuosas e à ordem natural. Mas a gente obedece o Estado politicamente correto, a gente Nossa. obedece a opinião alheia, não é? Agora, o que foi destruído de verdade foi a capacidade de comandar. Então, uma mulher que até se esforce para ser mais, digamos, aquiescente ao marido, encontra também um marido custoso, difícil de se posicionar adequadamente em tudo, na Ah. educação dos filhos, numa decisão assim familiar. Então, tá tudo muito bagunçado, né, Os homens se professor? efeminaram também, né? Mas eles, o senhor sabe que às vezes a gente fala as coisas, a impressão que a gente tem é que você está fazendo assim uma acusação, né? Aí os homens também, não. Mas Não, eles não têm saída. não tem não. Eles não têm saída. Não, não tem não. Porque, como você falou, se o padre falar determinada coisa, vão lá e reclamam para o bispo. É. E como o senhor sabe que, eventualmente, por questões aqui de casa e tudo mais, eu vou na missa, principalmente na Igreja de Santa Rita. Há muito tempo eu deixei de ir aqui do Belvedere. O senhor falou aí das mulheres coroinhas. Na Igreja do Belvedere, elas fazem procissão. Elas é que carregam a... Quer dizer, é uma coisa, assim, como é que o senhor... É o que eu falo, assim, como é que nós vamos explicar para uma menina que aos 10, 15 anos é animada pelo padre a agir como importante na igreja, não tem mais jeito de voltar isso atrás. Não tem não. Essa menina vai crescer igual a ministra da Eucaristia. É. Não tem jeito de ir para uma senhora que fala assim, eu tenho uma vida religiosa, eu ajudo o padre. Como é que você vai? Mas isso que você está fazendo é pecado. Não, mas o padre mandou, pronto, acabou. É. Não tem mais jeito. Não. Não tem mais jeito. Assim, humanamente não tem. A Maria Cristina está falando aqui que hoje em dia tem mais coroinha mulher do que homem. Inclusive moças, né? Não só meninas. Então não tem jeito. Tem jeito. Não, uma coisa. É. Não tem jeito mais de voltar. Eu acho que essa igreja, do jeito que ela está constituída, só Deus sabe o que ele quer fazer com ela. Enfim, eu acho que a gente deve passar o mais longe possível dela. Você sabe que outro dia eu estava ouvindo sobre essa situação da mulher, é uma coisa interessante. Escutando a vida da Santa Zélia, Santa Zélia não, Beata, né? A mãe de Santa Teresinha, ela recebeu poucas, digamos assim, inspirações diretamente de Deus. Uma delas foi em relação a fabricar rendas. Ela tinha sido rejeitada do convento, né? E ela teve assim uma revelação, é isso que eu disse. Então ela foi fabricar rendas. Quando ela estava já no fim da vida, ela penou, né, com uma doença muito grave. Ela relata numa carta, porque eles montaram uma empresa e o marido ajudou, né? Então, o Beato Luiz ajudou ela na empresa, ele largou o negócio dele, porque o dela era mais rendoso, e ele sustentava a família com essa empresa. Em uma carta, que ela acho que manda para a irmã, ou não sei quem, ela relata o grande sofrimento que ela tinha em ser empresária. Vou colocar em termos modernos, tá? Uhum. Não é isso que ela fala, não usa essas palavras, mas aquilo a consumia de tal maneira que ela sofria com ter que tomar decisões em nível empresarial. Não são essas palavras. Mas ela ainda tinha um prazer enorme em fazer renda.
Então, no final da vida dela, ela continuou tecendo e fazendo aquela renda maravilhosa que é a renda de Alençon, que é uma obra de arte. Hoje eu vejo assim as mulheres sofrendo. E eu tenho amigas que me consultam, até me procuram, como é que foi sua aposentadoria? Eu não consigo explicar como que foi fácil, né? A gente percebe um tanto de mulheres assim em estado de sofrimento total ao chegar no fim da vida e ter que largar aquela porcaria, seja ela qual for. É Me porque não tem corta outra coisa, né? o professor, porque além disso, é, a mulher incorporou essa ideia de ser homem e o homem ter que continuar, porque é razoável que o homem continue de É. alguma forma fazendo alguma coisa, nem que seja um hobby. Agora, uma mulher cuidar no fim da vida das coisas que são próprias dela, isso está muito destruído. Tá, Então, olha, eu convivo com muitas em sofrimento, viu, professor? É só imagino, isso que eu queria falar. imagino. Ótimo, isso mesmo. É, é, é a tal coisa, né? A mulher, ela conseguiu, por, por movimentos revolucionários, uma posição na sociedade e agora ela está sofrendo as consequências desse posicionamento, né? Veja, essas moças, né? Que tinham 20 anos, não é? Em 1970, que estava participando dos movimentos feministas, hoje tem 70, não é? São essas moças que saíram nas ruas, né? Queimando sutiãs, né? Reivindicando direitos da mulher. Então foram dados os direitos, né? E elas estão agora sofrendo as consequências desses tais direitos que elas conseguiram, né? É uma lástima realmente essa. Agora, dentro da igreja, a igreja também sofreu esse processo, né? De. Bom, a igreja ficou feminina, né? Nós não temos nem padre mais com masculinidade suficiente para. Enfim, para nada, né? Nós sabemos disso, infelizmente. Então, gente, mais alguma observação, algum comentário? Nós estamos na página 222. Se Deus quiser, a gente vai. Nós estamos aqui para ler o memorando, né, do nosso tomista sobre a Santa Teresa, né? Se Deus quiser, amanhã a gente continua. Deus lhes pague a presença, a paciência, né? Os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.